Vamos lá, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast do Formiga, oitavo episódio. Cara, o sétimo episódio eu recebi o Wilson e o Matheus Paz. Porra, Só só fera, fera, meu meu. irmão. Cara, foi top de linha também. Mas nesse oitavo episódio, especificamente, a gente vai estar recebendo aqui o Pedro Henrique. O Pedro Henrique, eu fiz uma anotação aqui, pessoal, só para que eu não pudesse esquecer. Ele trabalha na área de urgência e emergência, é enfermeiro especializado em urgência e emergência, é emergencista do SAMU. E aí, como se não tivesse satisfeito ainda, ele arranjou um tempinho para ser professor. Tu atua mais em qual área? Então, Fumiga, primeiramente quero agradecer o convite, para mim é uma honra, cara. Ainda mais seguir aí um podcast, o episódio aqui seguido dos meus grandes amigos, o Wilson e o Matheus aí, que deram um show. Assisti, foi muito bom. E aí, estou aí, Fumiga, sou enfermeiro emergencista, sou intervencionista do SAMU, também atuo no Hospital Francisca Mendes, na educação permanente, educação continuada. Para quem não sabe, o Hospital Francisca Mendes ele é um hospital de referência em cardiologia no norte do país. E também atuo na docência, né? Sou professor para pós-graduação, né? Nós temos uma pós-graduação aí voltada para urgência e emergência. E aí eu ministro cursos ali de emergências clínicas, ACLS, pré-ACLS, emergências cardiológicas. E é isso, né? A nossa pegada é também transmitir esse conhecimento, deixar um pouco esse legado aí para os profissionais da saúde, né? Tu faz parte do time do Sou Concurseiro e Vou Passar Hoje? É Hoje, isso? eu sou um dos docentes da matriz de pós-graduação do Sou Pós, né? O Sou Pós ele tem uma matriz voltada para preparatórios para concurso e também para pós-graduação de urgência e emergência. Inclusive lá você tem um corpo docente assim, só fera, sensacionais. Os profissionais lá são referências no Brasil, então eles são muito, muito, muito bons mesmo. Então eu faço, para mim é uma honra participar com eles ali. Inclusive, eu já fiz parte ali Ah, que maravilha. estudando, claro, né? Eu teve um tempo que eu estava fazendo cursinho preparatório para Sim. carreira policial, e aí foi um tempo que eu passei lá, eu acredito que pelo menos ali uns 6, 9 meses estudando ali para Sim. preparatório. O Fábio é uma figura, cara. O, eu posso dizer com segurança que as histórias dele, 90% você não acredita, mas você ri do começo ao fim. Então, ele tem muita história, ele é um cara que ele é muito didático, né? Ele, o time dele, né? Eu lembro que na época, se eu não me engano, estava o professor Ivo, professor, meu Deus do céu, um barbado, eu não estou lembrado o nome agora. Ah, o Adriano? Não, Tem. cara, é o que eu brincava com ele que falava sobre o patchouli. Ele vai saber quem é ele vai saber quem é ele. Mas, É, cara, o Sou Concurseiro é um dos melhores concursos que eu já tive a oportunidade de participar ali. Inclusive, estudei lá, né? Sou fruto dali, então eu fui aprovado em vários concursos estudando por eles. Então, os caras, assim, para mim, tem um grupo de professores ali sensacionais. O Fábio, o Silvio Santos, inclusive, quero mandar um abraço para o Silvio Santos. Para mim, é o melhor professor de português que tem é o Silvio Santos, cara. Ele é sensacional, tem uma didática excelente. Você fica fixo na aula dele, assim. É muito bom. O cara é muito bom. Não é à toa, né, cara? É uma empresa ali conceituada que, obviamente, ela vai fazer seleção dos melhores que tiverem, porque ela vai querer agradar ou oferecer ali para as pessoas que estão contratando aquele serviço o melhor que ela tem. Sim. E eu quero deixar um recado aí para o Fábio. Fábio, eu sou bombeiro militar hoje, viu, Fábio? Só lembrando aí, hoje, sargento do Corpo de Bombeiro, dezembro, se Deus quiser, segundo sargento, já vou alcançando mais uma promoção. Então, agradeço aí pelo tempo aí que eu passei aí, pelo tempo que eu passei estudando com vocês. O lance da PC não deu certo, né? Eu estava fazendo o curso preparatório para PC, mas acabou tendo um imbróglio jurídico do caramba Aham, aí. Acabou que não teve, nessa época que eu aham, estava fazendo, não teve. Eu não lembro bem se não teve ou se foi cancelado, enfim. Não deu aham. certo, e aí, como eu já estava já saindo terceiro sargento e já vou agora sair segundo sargento, então eu achei por bem manter aqui onde eu estou mesmo, por conta das promoções. Mas o meu fetiche
não era por armas. Não, o meu Entendi. negócio era a estabilidade Entendi, financeira. entendi. Mas você tá muito bem, né, Formiga? Também porque o Corpo de Bombeiro ele tem uma progressão muito boa, né? Sim, Eu sim. tenho grandes amigos, inclusive o Samuel Colares, né, que é meu grande amigo, que é enfermeiro também, trabalhou comigo no Francisca Mendes, inclusive foi um dos responsáveis. Abraço, meu amigo Samuca, que foi um dos responsáveis para me estimular para ir pro SAMU, que ele também é do Uhum. SAMU, né? E aí ele é do Corpo de Bombeiros, né? O Colares é meu chefe de guarnição. Eu Ah, trabalho diariamente com o Tenente Colares, tá? Desculpa aí, não é o Colares, é o Tenente Colares, futuro Capitão Colares. olha aí, Eu ó. nem sei se ele já saiu capitão, porque eu estou de férias, e nesse Entendi. meio tempo que eu estou de férias, muita coisa está acontecendo, né? Entendi. Já alguns colegas aí que eram tenente já estão saindo capitão, graças a Deus, e merecido, né? Sim, Com um com certo certeza, com atraso. certeza. E o Tenente Colares vai ser, tá ali no paro ali também, é um deles que vai sair também. Então, não só ele, Tenente Anelisa, Tenente Janete, Sim, o Tenente André Jesus também, que é enfermeiro, especialista em urgência e sim. emergência, enfim. O meu time ali na unidade de resgate da Ponta Negra, meu irmão, é um time de excelência, Sim, velho. pô, que bom, que bom. Bem, vamos começar, pessoal, fazendo aqui a nossa primeira pergunta para o Pedro Henrique. Vamos lá. Ei, Pedrão, como é que começou essa trajetória na área da enfermagem? O que te motivou? Lá no ensino médio, quando chegou na parte da biologia, ou foi mesmo na faculdade, ou alguém da família é da área da saúde e tu queria seguir Não, esses passos? assim, eu tenho tias, né, já de outras gerações, né? Eu tenho uma tia Celina e eu tenho a tia Leontina também, que são, vamos dizer, referências ali no Alto Solimões. E aí eu cresci ali sabendo que elas eram enfermeiras, mas até então a minha área que eu queria seguir era a área de engenharia, né? Inclusive na época que teve, não sei se você lembra do SAIS, né? Que é o CIS da UEA, eu fui aprovado em engenharia, mas eu já estava cursando pelo PSC a enfermagem, né? Eu resolvi fazer enfermagem ali e era uma das áreas da saúde que eu queria seguir. Daí É, eu fui aprovado, né, sou egresso da UFAM, já formei, já tenho aproximadamente 16 anos já formei. E aí eu me encontrei na área, né? E aí essa área da urgência e tu sempre emergência trabalhou no pré ou iniciou no intra-hospitalar? tem uma história bem engraçada. É, eu tenho uma. Quando eu formei, eu fui para a área da saúde ocupacional. Cheguei a trabalhar um pouco na enfermagem de trabalho, saúde ocupacional. Daí eu fui para docência, trabalhando na atenção primária. E aí eu morava em Boa Vista, passava um tempo lá trabalhando com indígena, inclusive, na área Yanomami, não sei se você já ouviu falar, na região do Surucucu, ali, batalhão, na fronteira, na fronteira com a Venezuela, trabalhei lá um tempo. E daí eu fiz o concurso, prestei o concurso da Suzana, na época, 2014, e aí eu tive que voltar, né? Aí eu voltei, e aí eu fui lotado no Francisca Mendes. E aí, engraçado que eu tinha uma gerente de enfermagem chamada Bianca, a enfermeira Bianca. Abraço para a enfermeira Bianca. Um doce de pessoa. Ela falou, Pedro, eu te vejo na UTI pós-operatório, cirurgia cardíaca. Eu falei, não, enfermeira, eu acho que a senhora está enganada. Eu vim da Mas, atenção mas primária. pediatria Não, ou adulto. adulto? Ela, não, você vai para UTI, você tem o perfil, eu sei que você vai se encontrar lá. A verdade é que estava Meu, sem ninguém, meu precisava de um. Formiga, cara, eu tremia na base. Falei, não, enfermeira, eu acho que a senhora tá enganada. Eu posso aqui para enfermaria, eu posso ir para um ambulatório. Ela, não, Pedro, você vai gostar, você vai. Eu falei, não. Eu lembro que nesse dia eu falei que não ia. E eu voltei para casa, eu falei, não, eu vou para Suzano, vou pedir minha relotação, cara. Eu vou Uhum. sair de lá. E eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu cheguei a fazer os últimos anos no Francisca Mendes e adorei o Francisca Mendes, né? E aí o meu pai chegou e falou, meu filho, mas pô, cara, tu vai dar pra trás agora, pô, de repente tu gosta. Eu falei, pô, realmente, eu acho que eu vou Desse tentar, uma né? chance, né? É. E aí eu fui, me apresentei lá na UTI, fui sombra de uma enfermeira. E aí, cara, foi um negócio assim que eu vi os pacientes instáveis chegando da cirurgia, do centro cirúrgico, peito aberto, fazendo cirurgia, cheio de procedimento invasivo, bomba apitando, ventilador mecânico. Eu falei, cara, que loucura isso daqui, meu.
Só que ao mesmo tempo isso se tornou uma adrenalina assim muito muito interessante, muito gostosa. E aí eu falei, cara, isso é interessante. E eu passei a me interessar cada dia mais, estudando sobre, e eu falei, pá, me encontrei, é aqui que eu vou ficar mesmo. E aí a alta complexidade acabou me captando inicialmente, né? E aí depois que eu fui pro extra, né? E o extra hospitalar, o APH, eu fui incentivado pelo Colares, pelo Tenente Colares, Tenente né? Colares. É, ele que opa, Não, pode continuar. ele que chegou e falou, pô, Pedro, eu acho, ele e o Rafael Limeira, né? Que também era do Francisca Mendes, falou, Pedro, eu acho que você se empolga bem, eu acho que se você for pro SAMU, você vai se identificar. E tá aí. Quando sair o concurso da Sensa, eu vou ingressar aí, vou me dedicar, eu vou passar e pronto. Tô aqui no SAMU também, já vou completar aí quase 3 anos no SAMU. Para mim foi uma das melhores escolhas, melhores conselhos que eu podia receber foi do meu grande amigo Colares, sem problema. Tu falou que trabalhou numa área indígena, né? Eu Aí, cara, a trabalhei. minha mãe, ela trabalhou a vida inteira como enfermeira de área indígena. Minha mãe e meu pai. Aham, Eles trabalhavam na FUNAI, FUNAI, depois virou sim, FUNASA, né? sim. Aí depois Então, CESAI, né? isso, mas eles sempre trabalharam como chefe de posto. Uhum. Então, a princípio, eles trabalharam ali para a banda de Atalaia do Norte, Alto Solimões ali, Alto Solimões, depois Barcelos, ali para a área de São Gabriel da Cachoeira, Alto Rio Negro, aí depois os Muras em Altazes. sim, Enfim, a minha infância toda, eu fui criado, assim, literalmente criado junto com os índios, cara. sim, sim. Assim, vivendo aquela cultura, vivendo aquele dia a dia. E a minha mãe trabalhava, né, obviamente, como enfermeira. E aí eu via nisso aí, eu fui me espelhando nela e no meu pai. E aí, quando chegou esse momento de eu terminar o ensino médio, eu acho que eu quero seguir essa área aí. Só que na minha cabeça, eu ia trabalhar nessa parte aí também. Sim, sim. Só que até chegar a matéria de primeiro socorro na faculdade. Que Entendi. eu Que aí falei foi até amor à pro, primeira vista. que eu falei até para os meninos, pô, quando eu vi aquele simulado, eu vi aquele negócio que tá ali, tu não sabe o que vai fazer, mas sabe que vai fazer e que vai resolver. Sei, Porra, aquele lance do inesperado me chamou a atenção de tal forma que eu falei, cara, é isso que eu quero. entendi. Tanto é que eu não cheguei a atuar no Intra. Entendi. Desde quando eu formei na faculdade, eu formei no bombeiro na mesma época, foi 2013, se eu não me engano. Entendi. E aí, como eu já entrei no bombeiro, eu já entrei direto para o pré-hospitalar. E aí, esses 12 anos de bombeiro que eu tenho, sempre foram voltados nessa área do pré-hospitalar. E aí, cara, eu encontrei uma resistência muito grande. Por quê? Porque eu sou bombeiro combatente. Eu Entendi. sou do quadro de combatente, eu não sou do quadro de saúde Isso. especificamente. E aí tem aquela resistência, o cara diz, o que tu quer aí, pô, negócio de atendimento para hospitalar, tu fez concurso, tu é combatente, tu é para estar apagando fogo, tu é para estar subindo em árvore, para estar em altura. Eu falo, cara, o atendimento para hospitalar é uma das modalidades que o bombeiro faz. O bombeiro, ele tem como modalidade altura, ele tem como modalidade resgate espaço confinado, resgate aquático e atendimento pré-hospitalar. Então, assim como nós temos excelentes profissionais nessas áreas, porra, se eu não consigo ver um resgate de uma vítima em altura e não pensar, porra, num Rômulo, amigo meu, num Henrique Lemos, Sim. num PQD, num Sarmento, né, num Tenente Tiago, esses caras que são referência, Tenente Araújo, eles são referência. Jamais, porra, tem eu, R. Felipe, tem os caras que são especialistas na área. Eu Entendi. não vou mexer. Da mesma forma que se nós nos depararmos com um acidente de trânsito, com uma vítima ali muito grave, e tiver todos eles e tiver eu, eles vão empurrar nas minhas costas e dizer, Felipe, é contigo aí, ó. É. Desenrola e a gente está aqui na tua retaguarda, dando esse apoio. Então, basicamente, Eu acho que por exemplo, você respeitar o espaço, a expertise do outro, sim, né? A cara. gente precisa um pouco daquela humildade, a gente meio que dá espaço ali para quem realmente conhece, né? Então tem isso também, né? Porque, inclusive, você tocou num assunto, por exemplo, que eu converso com o Wilson, com o Matheus, são meus amigos.
tipo, o tripula a unidade de suporte avançado, né? A ambulância ali, a UTI móvel, mas os caras que são os primeiros a chegarem na ambulância, nas ocorrências, no QTH. Então, a questão do trauma deles, da manipulação ali, da estabilização, da restrição do movimento da coluna, os caras fazem isso já de olhos fechados. Então, naturalmente, eles vão adquirindo essa habilidade, a expertise na condução desse paciente politraumatizado, né? Então, tem muito isso, né? De respeitar o espaço do colega ali, independente de você ter uma formação ou uma formação hierárquica, né? Maior ou não, mas tem que respeitar, né? Eles são os operacionais do SAMU. Mas voltando a esse negócio, eu fiquei curioso agora para saber também essa tua vivência, chegou a ir para alguma área indígena? Não, foi só mesmo o primeiro Não, socorro. sim. A minha infância toda, ué. Só que como é que funcionava? Minha mãe e meu pai eram chefe de posto. Entendi. E aí eles passavam o ano no mato, na aldeia mesmo. Sim, E entendi. eu ficava no município estudando. Ah, entendi. Então, normalmente funcionava como? Nas nossas férias, no nosso período de férias ali escolar, a gente ia para o mato junto com eles. Então, a gente Sim. passava esse período de férias todinha ali, vivendo com os índios, brincando de canoa, pulando em cachoeira. 5 horas da tarde, o papai chamava a gente, Pra não pegar bora, meu filho, malária. bora pegar janta, né? Aí a gente ia pescar. Entendi. Enfim, era uma vida totalmente campestre mesmo, um Entendi. negócio bem que muita gente sonha ter, cara. Era uma vida muito modesta, porém muito saudável. E eu te confesso que foi uma das melhores experiências que eu já tive, porque eu trabalhava numa área administrativa que eu particularmente não gostava muito. E eu tenho um primo, o Tango, né? Um abraço pro Tango. Parecendo o programa da Xuxa, né? Não, perfeito. Um abraço. E aí ele falou, pô, primo, você não quer vir fazer o concurso aqui, fazer a prova aqui para CESAI, para o Yanomami? Só que é o seguinte, cara, você vai ficar isoladão, é uma área, é um batalhão de fronteira, é uma área de fronteira, assim, é bem isolado mesmo. Os índios, os indígenas são os Yanomami, não são tão civilizados assim. Eu falei, não, eu vou me envolver aí, eu acho que minha vida tá um pouco cinza, assim, preciso dar uma agitada. Rapaz, meu, ali eu vi coisa, viu? Ali, porque, tipo assim, você é tudo ali. Na área indígena, inclusive, foi uma das situações assim que foi muito inovador para mim na área de urgência e emergência. Porque Chegou paciente ferido ali que de você teve que fazer tudo, meu amigo, de sutura, pequena tudo, tudo. sutura. Aí tinha que fazer retirada de ponta de flecha, né? Tinha muito acidente ofídico lá. Ah, Então, ali que você vai aprendendo os protocolos do Ministério da Saúde, saber intervir no parto, né? A gente não fazia assistência ao parto, né? E aí era algo muito atípico, por conta você não podia invadir muito a cultura ali, né? Então, tinha situações de conflito, inclusive, né? Presença ali de garimpeiro. Então, era uma situação, era um contexto, assim, bem caótico, né? E querendo ou não, contribuiu, inclusive, para eu ter, eu acho que, uma certa estabilidade emocional para atuar no sim. APH, numa UTI, etc, né? Esse tempo, eu lembro que quando a gente morava no interior, tinha muita aquelas histórias, né, dos antigos. A minha avó não queria que a gente fosse para a rua, aí ela dizia que o vizinho do lado, ele virava bode. Tinha essa parada aí. Sim. Não, e tem muito, né? Tem umas situações assim, porque a cultura indígena, querendo ou não, é um sincretismo, né? Da cultura ali do interior, os mitos, né? As lendas, então. Não, hoje eu sei que era para não ir para a rua, cara, mas na época, velho, eu acreditava muito, velho, muito, muito mesmo, ao ponto de que não tinha quem fizesse, nós saímos na rua assim, depois de 5 horas, 5 e meia da tarde, velho, não ia, velho, o cara vizinho lá que virava bode. Eu lembro que uma vez a gente deu uma sacaneada na minha avó. Ela tinha essas histórias de fazer medo com a gente, né? Aí eu, beleza, bora pegar a vovó. Aí ela tinha umas imagens de santo, ela gostava do negócio de imagem de Jesus, Nossa Nossa Senhora. Senhora e tal. Aí ela tinha uma imagem de Jesus que os braços eram encaixados, assim, articulados. Aí, aí o que que eu fiz? Aí eu peguei a linha de pesca do papai, aí eu amarrei nos dois braços de Não, não Jesus aqui, acredito. aí eu passei por cima da casa, fui passando, passando, deixei lá longe, aí fiquei lá na minha rede. Aí quando a vovó chegou, que ela entrou, aí Jesus fez bem assim, ó.
Qual é o nome da sua avó? Qual é o nome? Francisco. Dona Francisca, ela é viva? É viva, é Olha, viva. grande. Muito Olha, saudável, graças a olha que Deus. bom. Ela já sabe dessa história que foi Não, tu que sabe, ó. Ah, entendi. Passou, mas é porque a minha avó era minha mãe. Durante Sim. todo esse tempo, nessa fase escolar, a minha avó era minha mãe. Pô. A minha mãe estava lá no meio do mato, ralando, correndo atrás, né, de conquistar as coisas pra gente. Enquanto isso, a vovó ficava cuidando da gente. Entendi. Rapaz, aí beleza, eu comecei a puxar a cordinha e eu falei, vovó, vovó, Jesus está dando tchau, vovó, Jesus. Rapaz, aí ela, valeu, Nossa Senhora, ela se ajoelhou, ela orava. E a gente ria, bicho. Cara, que Aí, legal, sensacional. quando ela viu que aquilo era sacanagem, aí veio o Ve- resultado, porque naquela ve- época, velho, não tinha Veio refresco, não. o pedagógico, né? A sandália Cara, pedagógica. é. E o mais engraçado é que minha avó, minha mãe, quando você vai corrigir um filho, vai fazer alguma coisa hoje, aí ela, pra que isso? Eu não lembro de ter. É, né? A memória curta ali, né? Não, eu não lembro. Eu falei, a senhora não lembra, porque o ditado é certo, né? Quem bate esquece, Esquece, é mas que verdade. apoia não esquece, não. Pedrão, voltando aqui Vamos lá. para nossa realidade aqui, quando foi que tu percebeu que tu tinha esse jeito para trabalhar no pré-hospitalar, desculpa? Quando foi que tu percebeu, ou quando foi que surgiu a oportunidade de tu trabalhar na urgência e emergência do SAMU? É, a gente teve esse contato, né? E aí eles estimularam, falou, pô, Pedro, eu acho que você se daria bem no APH, né? E aí eu. Era a mesma que falou que tu te dava bem lá na. Não, foi o Colares, né? O Colares, o Ah, tenente tá. Colares, que trabalhava comigo ali na Aham. UTI. Ele viu que eu era muito entusiasmado ali com as intercorrências, com as ocorrências que tinha ali. O paciente cardiopata, fez cirurgia cardíaca, é uma cirurgia muito complexa. É um paciente que é uma bombinha, então ele instabiliza muito rápido. E eu ficava super empolgado com aquilo. Todo mundo, pô, Pedro, não se desespera, é um cara tranquilo, é resolutivo. Aí ele me puxou assim, pô, Pedro, acho que você se daria super bem no SAMU, cara. Pô, no SAMU você vai adorar. A equipe também é muito boa. A progressão na ciência é muito boa também. Eu acho que você vai se dar bem. Eu falei, pô, beleza. Gravei aquilo. E quando saiu o concurso da ciência, eu fiz, né? E aí eu fui logo inicialmente lotado. Fui ser sombra da enfermeira Tereza, no norte, né? Uma enfermeira que tem muita experiência, já viu, tem muitos anos de SAMU. E aí ela foi me passando ali os bizus. E aí eu vi, cara, é realmente é aqui que eu quero ficar. Uma das melhores coisas que eu já fiz foi ter ido pro SAMU, cara. SAMU é sensacional. É uma adrenalina boa, sabe? Nas ocorrências, você consegue ministrar bem. Claro que você sente muito, né? Você precisa ter um controle emocional. Algumas ocorrências ele acabam te machucando. Mas você que quer ter uma experiência, que tem um sonho de ir pro SAMU, cara, SAMU é o melhor lugar para você ter as melhores experiências que você almeja na urgência e emergência, sem dúvida. Você falou sobre essas experiências. Teve algum momento assim marcante para ti? Alguma ocorrência que tu lembra que diz assim, pô, cara, É, é. essa aí, meu irmão, essa eu tive que me controlar para ser profissional aqui. Nossa, teve várias, né? Ao longo desses 3 anos, eu acho que uma das que mais são muito difíceis para mim é quando é envolvendo crianças, cara. Eu acho que para todo mundo, quando é ocorrência envolvendo criança, e particularmente para mim, além desses eventos, dessas ocorrências envolvendo crianças, eu acho que autoextermínio também, né? Eu acho que o suicídio é um pouco pesado, é um clima pesado, então, querendo ou não, é algo assim que meio que me deixa muito, muito sentido, né? Eu acho que é algo que impacta muito emocionalmente, então. Eu acho que é basicamente isso. Mas também é o que a gente fala, né? São ossos do ofício. Se Sim. você tá lá, você tá sujeito a enfrentar esses obstáculos assim. Você tem que ter o equilíbrio emocional, saber que você tá ali fazendo a diferença na vida das pessoas. Então você tenta ressignificar esses momentos estressores, né? E pensar no outro prisma, né? Da forma que você está contribuindo com as pessoas. Acho que é basicamente isso.
E criança tem um detalhe, né, cara? Porque ela não tem esse discernimento. Então, muitas das coisas que acontecem com a criança, ela poderia ser evitável se tivesse tido uma atençãozinha, né, um pouquinho mais de visão É. do adulto. Eu lembro que eu fui para uma ocorrência de um incêndio em residência, duas crianças no apartamento. Uma das crianças devia ter ali uns 7 anos, porém ele era tetraplégico, ele totalmente debilitado, e quem cuidava dele era o irmãozinho dele de 4 anos. Nossa. E aí o irmãozinho dele brincando com isqueiro, tocou na beira do colchão, aí começou a pegar fogo. E aí a gente foi acionado e tal, a vizinhança entrou também para arrombar lá. A gente conseguiu tirar. Essas crianças, essa ocorrência aconteceu numa sexta-feira. A gente levou eles pro Galileia, ali pro Hospital do Galileia. Cara, tu acreditas que domingo a gente ainda não tinha conseguido localizar a mãe Meu Deus. das crianças? Ela tinha saído para um show do Léo Magalhães, eu lembro como se fosse hoje. Ela saiu para o show do Léo Magalhães, as crianças ficaram trancadas no cadeado mesmo. E ela simplesmente foi embora, velho. Não tá nem aí, que tinha duas Caramba. crianças ali. Não, infelizmente é um problema social muito, muito grave, né, que a gente enfrenta hoje em dia, né? Então, acho que esses problemas sociais, né, então isso impacta diretamente, inclusive, nessas ocorrências, né? A questão de habitação, sobrecarga, né, de cuidado familiar. Então, nesse caso aí especificamente, inclusive, poderia até. Uma experiência que eu tive, que eu lembrei agora falando em relação a isso, foi justamente uma broncoaspiração de uma criança que infelizmente evoluiu para óbito devido a um descuido ali, né? E até meio que pesado falar isso, porque querendo ou não, a mãe ela acaba absorvendo muito uma Uhum. certa culpa, né? Mas foi talvez uma sobrecarga de trabalho, de excesso de sono, de trabalho Ah, doméstico, um pô, problema eu acho que social. eu soube, cara. Ela dormiu por cima do. Foi o que ela Foi, dormiu? foi. E aí teve uma situação dessa e teve uma outra situação envolvendo broncoaspiração também, né? E aí, infelizmente, tem essa situação que a gente se depara diariamente, né? Mas que é um problema que a gente precisa, vamos dizer assim, enfrentar, né? Ter uma maturidade para tentar ressignificar esses eventos. E esse evento que tu falou aí, ele é bom até para que a gente possa orientar as pessoas quanto a esse tipo de situação. Não é só o fato da mãe, do pai chegar cansado, dormir e sufocar a criança. Criança em berço também, Sim, você vai colocar ali um colchão que é menor que o berço com espaço lateral, a criança acaba rolando sim. e fica ali naquele espaço se asfixia. É, Ou então, criança com lençol solto, lençol de ponta solta, também causa também. a asfixia nessa criança. Enfim, tem até um método que chamam de método montessoriano, se eu não me engano, Montessoriano, né? sim. Que eles adaptam o ambiente da criança ali para que ela possa ter um pouquinho de De liberdade, liberdade, vamos sim. dizer assim, mas que seja um ambiente todo seguro. Sim, A mesa não tem pontas, sim. a mesa é arredondada, Sim, sim. o colchão é mais baixinho, então A cama, né? A cama ela é bem baixa, inclusive isso possibilita até um estímulo sensorial para a criança, para ela engatinhar, né? Isso sim. tem então o método. Eu não sou pai ainda, não tive a oportunidade de ser pai ainda, mas há vários estudos, né, falando sobre os benefícios, né, desse ambiente montessoriano, justamente para estimular a criança e até mesmo evitar esses eventos, né, trágicos, né? Então tem essa vertente também, né? Eu vi, se eu não me engano, um estudo que falava também sobre o andador. Ele é É, prejudicial para a criança, né? Que não é a melhor prática você colocar a criança, tentar estimular a criança a andar em cima daquele andador. Então, é deixar com que ela vá se acostumando com o peso dela ali devagar. é. Enfim, São várias, vários pontos aí, né? Nessa questão do desenvolvimento da criança. Mas, infelizmente, houve esses eventos. Eu acho que precisa inserir a questão da educação, né? Para as mães, para os pais, principalmente relacionados a primeiros socorros, né? Engasgo, principalmente.
ambiente seguro. Acho que são fatores que vão ajudar muito as famílias a minimizar esse tipo de ocorrências, né? E uma outra coisa, como é que é o dia a dia do enfermeiro no SAMU? Como é que é? Cheguei lá no SAMU, vou assumir meu serviço. Qual é mais ou menos a dinâmica do enfermeiro no para assumir o serviço e para passar o serviço? Inicialmente a gente chega, né? Eu sou do plantão noturno, inclusive hoje eu estou de plantão. Mas o que que a gente faz? Iniciou ali o plantão, chegou, já avalia toda a equipe, né? Quem já tá, quais são as ambulâncias que estão prontas para operar, né? As equipes que vão tripular cada ambulância, verificar se a base em si tá ok, né? Se tem algum problema estrutural, se as ambulâncias também já estão feitas, o checklist, né? Inicialmente a gente chega no plantão também, tem que fazer todo aquele aparato, verificar se a ambulância ela compõe todos os recursos ali para aquele dia, né? E aí você vai, passa as ocorrências, os plantonistas, né? A ambulância para supervisão e aí dá o pronto, né? Ó, equipe completa. Aí a gente só aguarda as ocorrências, né? E eu, particularmente, eu sempre avalio bem a ambulância, né? Porque tem uma montagem, vamos dizer assim, uma disposição dos materiais que é muito particular do enfermeiro, né? Sim. Então eu chego, eu sou tenho um pouco de toque, né? Ah, Então eu tento organizar bem ali para deixar bem visível e acessível os equipamentos. fica memorizado, É, ó, sim, sim, sim. atadura tá Tá lado aqui. esquerdo da bolsa. Exatamente, né? Gase lado direito, a gente divide assim, né? Gase do lado direito da bolsa, colar cervical, PMG, tá Sim. tudo. Então a gente já sabe mais É. ou menos ali. E aí, inicialmente também, eu esqueci de falar, é receber o plantão do colega, né? Verificar se tem alguma pendência, algum equipamento, algum material para ser reposto, né? Verificar se de repente alguém da equipe deixou uma maca retida, né? Porque em algum hospital e tudo, então a gente tenta agilizar, né? Para que todas as ambulâncias elas estejam ali de prontidão ali o mais rápido possível, para durante o transcorrer do plantão a gente ser o mais efetivo possível, né? Muita gente não entende o fator tempo, né? Ah, por que que a viatura chegou agora? Não sei o quê. Poderia explicar para a população como é que funciona a dinâmica desde o momento em que a cena ali, alguém da cena aciona o socorro até o momento que é disparado a viatura? E Como é que funciona mais ou menos essa dinâmica? isso inclusive, é um dos grandes problemas da população entender, né? Quando elas ligam, elas não ligam diretamente para a base. Ela vai passar por um sistema de regulação. Então, quando você, cidadão, liga para 192, você vai passar primeiramente por uma regulação, uma equipe médica. Na verdade, você vai falar ali com Uma uma triagem. triagem, né? Que ele vai pegar todos os dados para saber se de repente não é o trote, vai pegar o endereço. Posteriormente, vai passar para o médico vai avaliar se isso é cabível de enviar uma ambulância, porque tem alguns problemas sociais também que a população ainda não entende que não é caso muitas vezes de ambulância, de enviar ambulância, né? Mas o médico ele já vai orientar ali. Ninguém que liga para o 192 fica sem atendimento. Todo mundo que liga para o 192, o médico vai orientar. E aí o médico vai passar para o radiooperador que vai avaliar qual a base mais próxima daquela ocorrência. Então, por exemplo, se ocorreu uma situação ali em torno da Zona Sul, né? Entre a Centro-Sul e a Sul, então vai startar uma ambulância ali mais próxima àquela ocorrência. E aí vai avaliar também a gravidade, né? Se vai enviar uma unidade de suporte básico, que é tripulada ali pelo condutor socorrista e um técnico de enfermagem, ou se for pela manhã, startar ali os motolancers, né? E quando é algo mais grave, né? E aí starta a unidade de suporte avançado, que é aonde eu tripulo, né? Que é É, o médico, o condutor aham. socorrista e o enfermeiro. E é, esse acionamento ele é feito de acordo com a gravidade, você falou. Sim. E como é que é feito essa divisão que eu já ouvi falar muito do código 1, código 2 e código 3?
Viatura saiu em código 2, viatura É. saiu em código 3, né? Que é o verde, amarelo e E vermelho. vermelho, né? Que é o QD. Aqui a gente chama de Aham. QD, né? Ah, vai em QD, que é o código 3. Eu acho que lá perdão, nos outros estados eles utilizam o código 3, né? Uhum. Então tem essa também, né? O rádio operador, inclusive, ele é extremamente importante nisso, porque dependendo da quantidade de ocorrências que tem em Manaus, ele vai falar, pô, eu acho que essa daqui eu acho que pode aguardar um pouquinho e eu posso enviar logo essa para um código 3, um código Uhum. vermelho, né? Então há também esse gerenciamento, precisa ter essa visão, porque é humanamente impossível atender todas as ocorrências que ocorrem. Às vezes, Formiga, quando, principalmente horário de pico, que tem muito acidente de moto, então, e incidentes clínicos, o radiooperador ele precisa gerenciar também, né? Junto com o médico regulador ali, como que ele vai startar de uma forma mais efetiva ali a ambulância. Então, você precisa mesmo gerenciar, verificar a questão de gravidade, fazer uma triagem, né? E aí priorizar o que for mais necessário naquele momento. Normalmente, cada base ela tem uma tipicidade de ocorrências que ela atende mais. Lá na tua base, qual é o tipo de ocorrência que vocês mais atendem? Assim, eu atualmente estou na Zona Sul, né? Na Zona Sul, epidemiologicamente, inclusive, é até interessante isso, porque é uma população um pouco mais velha, né? Mais Aham. envelhecida. Então, tem muito parada cardiorrespiratória, emergências cardiovasculares, edema agudo de pulmão, infarto. Também tem causas externas, violência, né? Então, tem trauma, mas prioritariamente, assim, eu acho que trauma e eventos clínicos, né, digamos, envolvendo idosos, eu acho que é o que mais acontece ali na Zona Sul. Quando você se depara com uma vítima idosa em parada cardiorrespiratória, tem alguma conduta especial para esse idoso ou segue a mesma conduta padrão de uma pessoa mais jovem? Tem algum cuidado, assim, de dizer assim, ó, pessoal, é bom a gente atentar mais para o ponto tal? Teria É, isso? basicamente, até isso é discutível, né, com a equipe, com os familiares, dependendo da idade também, né? Porque você tem a idade biológica também, né? E avaliar as comorbidades que aquele idoso tem. Se for um idoso paliativo, já com uma neoplasia, é discutível isso com a família. Vocês querem que a gente reanime, né? Por conta também do trauma que Uhum. a própria reanimação ali, ela vai causar, tanto psicológico quanto física Uhum. para a paciente. E se for uma idosa que ela não tem comorbidade, ou que teve um mal súbito, uma parada cardíaca súbita, né? E que a idade ela seja proporcional também, aí a reanimação ela ocorre naturalmente. Mas isso é tudo avaliado o contexto do paciente, né? Se é um paciente que já tem várias comorbidades, já passou por internação, se é sequelado de AVC, se é paliativo, ah, e sempre compartilhar isso com a, com a família. Mas sempre a gente tenta prestar ali o melhor atendimento, né? Se a gente vê que é uma idosa que tem viabilidade, aí a gente procede com a reanimação naturalmente, mas também deixa a família a par da situação, né? Acho que é basicamente isso. Já quando é jovem, sempre por conta da idade Uhum. biológica, né, a gente sabe que a sobrevida desses jovens é maior, então a gente investe ali de uma forma mais incisiva, né? É, a gente vê acontecer muito fraturas de costela durante as compressões. Sim. Então, não é incomum que aconteça de uma vítima ter ali uma fratura de costela. Isso acontece independente da técnica ser bem aplicada ou o fator de que a técnica está sendo mal aplicada em vez de ser em cima do osso externo, a compressão ser diretamente em cima da costela, isso contribui para que essa lesão ela se agrave também. Eu acredito, Formiga, que tem muito não só eu acho que são vários contextos, vários fatores ali envolvidos, né?
O jovem, se ele tem uma flexibilidade melhor do externo, né? Mas também está relacionado com tanto a compressão muito profunda, né? Acaba traumatizando bastante. Então, eu acho que são vários fatores. Idoso, por exemplo, ele tem uma predisposição a desenvolver uma fratura, porque os arcos costais estão mais ossificados. Então, naturalmente, você causa um pouco mais de trauma, né? E aí, eu acho que tem a ver também, claro, com a questão de você aplicar a compressão ali inadequada. Você sabe que tem que ter uma profundidade adequada, de 5 a 6 centímetros, uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Querendo ou não, alguns socorristas acabam meio que extrapolando isso e aí causando alguns traumas. Por isso que, inclusive, a American Heart Association ela sempre pontua um personagem ali para avaliar a efetividade da compressão, a qualidade da compressão. Opa, tá muito profundo, né? Tenta aliviar mais, vai mais rápido. Eu acho que essas questões elas precisam ser bem ponderadas ali diante da ocorrência, sabe? Mas acredito que são vários fatores que influenciam aí no trauma. Às vezes, às vezes inclusive, até traumatizante isso, porque a família ela fica vendo, cara. Então, intubação, aí volta o sangue ali pelo Uhum. tubo, né? Aí o paciente às vezes regurgita. Às vezes você precisa, inclusive, compartilhar. Por isso que eu sou muito de compartilhar essa responsabilidade com a família, né? Uhum. Porque acaba sendo mais traumatizante. Em relação, compressão, ventilação. 30/2, 15/2. Quando usar? Em que momento usar? Com quem usar? Então, 30/2 é aquela famosa pro adulto, né? Aham. 30/2 você tá com dois socorristas, né? Principalmente a gente, no nosso contexto, faz o 30/2. 15/2 geralmente você prioriza principalmente para crianças, né? Que você precisa Criança e bebê, né? otimizar, e bebês, né? Você precisa otimizar mais o oxigênio. Lembrando também que intubação, compressões ininterruptas e a ventilação assíncrona, uma ventilação a Uhum. cada 6 segundos ali. Eu não sei se você, por exemplo, inclusive até jogar a pergunta para ti. Aham. Se dentro do Corpo de Bombeiros tem algum protocolo que você utiliza assim em relação a como você vai priorizar uma compressão e ventilação, se vai mudar ali aquela relação. A gente tem que analisar o fator causador, né? Foi um fator causador de parada de vias aéreas Sim, primeiro, né? Então, essa vítima é uma vítima de afogamento, uma vítima de engasgo, é uma vítima que teve uma parada respiratória que culminou para a parada sim. cardiorrespiratória, aí seria interessante você aumentar o volume de ventilações, né? Então, se eu não me engano, eu acho que o manual da Sobrasa, A ele, da ele faz. Sobrado otimiza a Ah, ventilação, né? Você isso. precisa fazer ventilações de resgate ali para tentar Você otimizar a já entra, ventilação. né, de imediato com as 5 ventilações de resgate. Inclusive a própria Sobras, ela fala da ventilação, às vezes até mesmo no afogamento ali, né? No socorrista, ali no bombeiro, Ele né? pranchado, né? Você Pranchar e fala. tentar fazer a Isso. ventilação ali mesmo na água, né? Ele não recomenda as compressões, mas as Isso. As ventilações ventilações ali de ali. resgate, por vezes, às vezes, imagina só, o cara está em alto mar, ele foi pranchado, ele está ali em cima da prancha e está sendo feito o resgate. Então, nesse momento, faz-se, eu acredito que a ideia seja essa, Sim. faz-se ali as ventilações de resgate. E aí, após chegar na beira da praia, ali coloca a vítima na posição de decúbito dorsal Dorsal. e inicia as compressões. Tem até muita gente pergunta por que virar a vítima Lado quando ela direito, recupera né? para o lado direito, né? Sim. Meio que tu É, vai sacrificar o pulmão, né? Porque sim, anatomicamente o brônquio direito ele é mais verticalizado, né? Por conta do espaço do isso. coração, e o brônquio esquerdo ele é mais horizontalizado. Então, eu acho que é mais isso, você priorizar a expansibilidade do lado esquerdo, não é isso? Isso, eu ouvi isso do próprio Dr. David Spielman. Ele falou, ó, anatomicamente você vai ter a traqueia e o brônquio direito verticalizando. Sim, Logo, o pulmão direito ele vai alagar sim, imediatamente, ou mais rapidamente, sim, melhor dizendo. Enquanto o brônquio esquerdo, por ele ser um pouco mais horizontal, ele vai alagar menos.
Então, você joga a vítima para o lado sacrificado para preservar aquele que está Sim. parcialmente danificado. E, obviamente, a gente tem que entender que a gente vai fazer isso numa posição lateral de segurança após a recuperação da vítima. Exatamente. Após a recuperação, É, bem lembrado. posição lateral de segurança, independente de ser afogado ou ser de uma pessoa que está ali num período Pós-hospital, pós-ictal, sim. isso aí é pós-recuperação. Não é para você pegar uma vítima em parada cardíaca Deixar do afogada. lado direito e comprimir, né? Não, Não pô, faz pelo amor de sentido. Deus, é. Que a gente deixe bem claro que a posição lateral de segurança é pós afogamento, recuperado, vítima no mínimo ali em grau 4, Sim. né? Se ela tiver em grau 5, ela está em parada respiratória, Grau e se 6 ela para tiver em cima. grau 6, ela está em É. parada cardiorrespiratória. Então, a ideia é mais ou menos É, essa, né? Então, basicamente, 30 para 2 adulto, sim. quando, principalmente se for de origem ali desconhecida, né, essa PCR, cheguei lá, a vítima está desacordada e eu não sei o que aconteceu. Chequei pulso, respiração, não tem. 30 para 2, independente de quantos socorristas tiver. É basicamente, independente de quantos socorristas, né? E é importante também do DEA, se você tiver um desfibrilador ali, né? Você não sabe a causa Acionar e o DEA bem provável precocemente. que até que se prove o contrário, a maioria das paradas cardiorrespiratórias em ambiente extra-hospitalar, você vai ter como causa principalmente de base, geralmente de base, as cardiovasculares. Aí você vai precisar ali instalar o DEA, né? Uma outra coisa que eu já vi gente falar é que o cara diz assim, lá diz que é para fazer as compressões de 100 a 120 compressões por minuto. Aí eu já vi gente dizer assim, ó, pessoal, é para fazer 120 compressões. É de 100 a 120 compressões. Aí o cara vai lá, faz 120 compressões e para. Só Sim, que quando ele fala em uma frequência, ele está falando de velocidade, sim, de exatamente. ritmo, de De cadência, né? cadência, né? E não de quantidade. Então, 100 a 120 compressões por minuto é a frequência no qual essas compressões vão ser Exato. feitas. E aí, quando eu vou dar instrução, eu faço ali um esquemazinho, 30 compressões vai dar entre 15 a 18 segundos. Né? Se a gente for contar isso milimetricamente, 30 compressões vai dar entre 15 e 18 segundos. Levando em consideração que são 5 ciclos, se a gente for fazer 15 vezes 5, dá quanto? Dá 75? É aproximadamente 75, 45, 75. 30, É, 70, vamos botar 75, é. 75. Nesse intervalo de tempo, tu vai ter que tirar 5 tempos de ventilação também. Então, tu vai ter que fazer 5 ciclos de ventilação. Quanto tu gasta para fazer cada ventilação? De 3 a 5 segundos? Ele É, fala até basicamente, 10 no sim, sim, máximo, sim. né? É, você não pode parar Não pode passar de de 10. 10 segundos. Duas ventilações bem feitas vai dar 3 segundos, 5 no Sim. máximo. Bora botar 5. É, coloca 5 segundos, né? 5 vezes 5, 25. Os outros 75 das compressões vai dar o 100. Vai estar lá dentro daquele ritmo. E aí o que o cara não pode fazer? É querer compensar, pô. Eu fiz as primeiras 30 compressões, pô, foi muito rápido. Eu vou mais lento na segunda. Sim. Aí na segunda, pô, foi muito lento. Eu vou mais rápido um pouquinho na terceira. Aí você não tem o quê? É, A frequência, isso. E aí, o ritmo. isso está totalmente relacionado, inclusive, com o tempo de perfusão cerebral e coronariana. Sim. Então, se você tem, inclusive, o ACLS, ele traz isso, que é o tempo de compressão torácica, né? Que tem que ser acima de 80%. Então, o tempo, vamos supor, se você tem aí durante um minuto, você tem que, 80% desse um minuto, você tem que estar comprimindo, que a prioridade ali é a compressão, né? E eu acho que você deve utilizar muito durante os teus treinamentos as músicas, né? Os recursos Sim. auditivos ali, né? Aham. Sonoros, eles são fundamentais. Tanto é que quando a gente, até hoje, quando eu vou para uma ocorrência, eu fico olhando o condutor, alguém comprimindo, aí eu fico meio que cantando aqui, o sem a live, né? Uhum. Opa, não, acho que não tá fugindo um pouco, vai mais lento. Então, eu acho que tem esses recursos também para você utilizar, né? Querendo ou não, a cadência e a frequência das compressões, assim como a profundidade, ela é extremamente importante para a perfusão, né? Para aumentar a sobrevida. Cara, eu lembro que antes de eu entrar de férias, a última ocorrência que eu peguei com o PCR foi na Ponta Negra. Os cara trouxeram a vítima lá da praia e colocaram naquele ladeirão. Não tem um ladeirão ali que você vai para a praia, o Sim, escadão? sim. Eles colocaram lá embaixo no ladeirão,
aos lados tem 2 barrancos e a plataforma ali, a ponte. Sei. Cara, eu nunca parece que eu estava reanimando a vítima no meio de um estádio. Tava apinhado de gente, cara, lotado, mas muita gente mesmo. Aí a guarda municipal chegou primeiro, deu a primeira resposta e, cara, eu vou te falar, meu irmão, os caras com qualidade Sim, na nessa compressão. primeira resposta. E aí nós estávamos numa prevenção, se eu não me engano, e a gente deslocou para lá. A gente chegou, a gente continuou as compressões, entrei diretamente com o desfibrilador, a vítima chocou. Lembra do vídeo que eu Ah, fiz? sim, 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 a Daquele, gente já até discutiu sobre essa aí ocorrência. depois eu descobri que não foi o afogamento. Que até mas vítima de afogamento, chocando, Sim. né? E depois eu fui descobrir que ele teve um mal súbito e se afogou, Entendi. entendeu? Então ele teve um problema cardíaco, parece que ele infartou, aí depois que ele se afogou. E aí ele chocou 2 vezes, enfim, aí chegou a equipe da USA, foi feita a intubação, e ele deslocou, mas infelizmente ele não retornou, Sim, tá sim. bom? Tu lembra quando foi a última agora? Não deva ter sido. É, eu acho que a última PCR que a gente teve, eu acho que faz uns 20 dias atrás, né? Acho que não, não, não. Acho que foi semana passada a gente teve uma PCR, né? E Reversível? infelizmente não. Infelizmente não. O paciente já tinha várias comorbidades. Aí esse é o problema, né? Porque o tempo resposta até acionar o SAMU, a família não soube inicialmente identificar que se tratava de uma parada cardíaca, ainda tem isso, né? Que o familiar, não, ele está passando mal, mas não sabe informar se está respirando. E aí foi startada inicialmente uma unidade de suporte básico. A unidade de suporte básico chegou e falou: não, tá em É, parada. é. E aí a gente se deslocou e meio que perdeu o tempo-resposta, né? Aham. Mas além disso, o paciente ele já tinha diversas doenças de base ali, muito, tinha várias comorbidades, então infelizmente não teve um bom desfecho não, né? Mas eventualmente eu acho que é o café como é que é, o arroz com feijão, é a PCR. Tu faz para lidar com essa parte do emocional, cara? Tu falou que o que te pega muito é criança, né? Atender Crianças, criança. E aí, como faz para lidar com esse tipo de situação assim? Como faz para separar o profissional do Paulo humano, é, Paulo da sensibilidade, né? Aquele entendi. lance. Eu tenho algumas estratégias, né? Eu tenho eu particularmente eu sinto muito quando é criança, assim, eu meio que me recolho, eu fico ali refletindo, né? Inevitavelmente, às vezes você acaba chorando ali mesmo, né? Eu acho que faz parte, né, das ocorrências. Eu acho que a gente é ser humano e a gente não tem que também ser colocar ali uma armadura, né? Acho que isso, para mim, é um momento que eu fico em reflexão, né? E entendo, tento ressignificar que aquilo lá vai fazer parte da nossa vida, né? Mas ao passo que você pode ser muito significativo para outras pessoas também. Então você tenta meio que equilibrar o sentimental, né, o emocional também. Eu acho que é importante também ter, Formiga, uma rede de apoio. Eu acho que você ter a presença ali da família, do cônjuge, né, dos próprios amigos ali envolvidos dentro da base, né? Saber ali, por exemplo, às vezes eu vou para uma ocorrência, eu sei que o colega ali tá mal, que ele tá sentido, pô, vai lá, tenta dar uma força, né? Um apoio, né? Porque hoje em dia o pessoal fala, ah, não, porque trabalha no SAMU, o cara é sanguinário, né? Não, eu acho que quem trabalha no SAMU não é que ele não tenha sentimentos, eu acho que ele fica mais polido, eu acho que ele fica mais tem mais habilidade para equilibrar as emoções. Eu acho que é basicamente isso, né? Você filtra muito. Inclusive, teve uma ocorrência agora que falando contigo, eu lembrei, né? Isso foi muito significativo para mim. Num dia que nós tivemos uma ocorrência envolvendo uma criança que infelizmente foi a óbito, a gente assistiu o parto de uma
na Max Teixeira, cara. Nesse dia, num domingo, pela manhã, teve essa ocorrência envolvendo a criança. Eu fiquei muito, muito, muito mal. Voltei pra base. E a gente assistiu o parto de outra, assim, inclusive na frente do Banco Bradesco, né? E aí, pra mim, aquilo lá foi muito significativo. Porque parece que assim, foi algo assim bem proposital, sabe? Pô, É como se estivesse é, recuperando, né, cara? você foi significativo desse lado, né? Aham. Pensa, por outro lado, como que você foi importante na vinda dessa criança ao mundo, né? Então, acho que isso foi muito, muito marcante para mim esse dia. Fazer uma pergunta indecente. Vai lá. Durante todo esse tempo aí de atendimento pré-hospitalar, já teve alguma ocorrência assim que tu broxou na hora H, que diz Pô, cara, assim, pô, cara, nessa eu não vou não, velho. meu, Essa aí, meu irmão, nem vem, que essa aí eu não vou. foi uma. Eu não vou dizer que eu passei a ocorrência, né, cara? Mas eu enfrentei. Cara, essa ocorrência foi assim, uma das mais estressantes que eu já tive. Formiga, a gente. Era um sábado, era início, acho que era basicamente, era um jogo do Flamengo, cara. Eu sei que teve uma época aí que tinha facções aí brigando uma com a outra, e isso Sim. tava muito, muito comum. E aí a gente foi para uma ocorrência, cara. E assim, a rua tava lotada de gente, tinha muito policial. E aí era briga de facção e você tinha, eu acho que tinha umas 4 pessoas alvejadas, assim, sabe? Uma delas que a gente foi fazer esse atendimento foi uma FAF, um crânio na cabeça. Meu, nessa ocorrência, eu te confesso, meu, que eu fiquei balançado, cara. Eu fiquei balançado. Justamente, eu acho, pela cena, né? Eu acho que fala-se muito em cena segura, né? E Sim. aí, inicialmente, naquele momento, poderia acontecer qualquer situação ali que pudesse desenrolar para outros riscos, né? E eu acho que até tu falou em relação de cena segura, né? Você já falou Sim, isso. é. Eu, Mas eu, eu sempre, eu sempre digo que a cena nunca é segura, ela é é controlável. controlável, É, exatamente. E assim, nessa ocorrência especificamente, foi a ocorrência que eu mais tive medo, cara. Tanto é que eu acho que foi uma ocorrência que eu menos tive estabilidade emocional para conduzir, justamente por conta do ambiente, sabe? Um ambiente bem estressor. Mas acho que foi essa daí que. Mas assim, eu fui. Eu aham. fui, eu fui. Eu acho que é a Ah, então tu diferença. não broxou. Não, não, não Pensou em brochei, não. broxar da ocorrência, É, mas foi, aí foi lá e encarou. encarei, encarei. Eu lembro que uma vez a gente foi acionado pra uma área bem, bem perigosa, né? E estava tendo uma troca de tiros, se eu não me engano, entre facção e polícia e tal. Aí deslocaram nossa viatura para ir lá, porque uma viatura. Eu não tava nesse dia na ambulância, eu estava no GSE, que é o Grupamento de Salvamento Especializado. E aí a gente foi acionado para dar apoio lá aos PM lá, que estavam no prego. Atolou lá a viatura e era para a gente dar um apoio lá. Irmão, a gente numa área de conflito. Aí eu até falei bicho por mim, eu falei, cara, irmão, a gente não tem colete não. Aí o cara, não, pô, relaxa. Eu falei, mas como relaxa? Todos os policiais estão de colete e armado. A gente tá sem colete e desarmado, pô. Sim, com Aí eu certeza. falei, meu irmão, ó, isso aqui não é seguro pra gente não, velho. Vamos pedir apoio. Se eles chegarem aí e trouxerem pelo menos um colete pra gente, a gente bota o colete, a gente vai lá e ajuda, pô. Pô, Essa ocorrência, ela foi tão, tão sinistra, Formiga, que os policiais eles estavam extremamente apreensivos. Você olha, eu falei, cara, como é aham. que eu vou entrar numa área aqui se o próprio policial aqui que tá armado tá visivelmente É. apreensivo com a, Não, com a e cena? detalhe, os policiais, a roupa deles é cinza e a nossa é laranja. Com aquelas identificação, né? Não, Tipo assim, com a não, luz, mas sabe? pô, tu é um laranjão ali, tu é Sim, um alvo. sim, com Falei, pô, certeza. eu vou estar de bobeira aqui de touca, pô, isso aí E é. aí você tá atendendo, você precisa, pô, será que vai chegar alguém Ah, aqui atrás e de repente, né? é, ninguém nunca sabe, meu Ninguém irmão. sabe. Então, tem essas particularidades que a gente, que a gente passa, né, nas ruas, porque eu acho que é isso, né? Eu acho que tem muitas experiências que os motolancers, quando eles vão para essas ocorrências aí,
eles já experienciaram, né? Uhum. Gente correndo para um lado para o outro, achando que é policial e tudo. E tem determinadas áreas que a gente não pode ligar a sirene, o giroflex, justamente por conta de segurança, né? Então, acho que esses eventos, assim, eles são bem estressantes, né? Eles até falaram realmente, o Wilson e o Matheus, se eu não me engano, eles não saem à noite por conta disso, né? Para Isso, para não ser confundido com o giroflex de é, polícia ali. Meu irmão, é complicado. Eu lembro que um amigo meu, e não era, ele não estava de bobeira nem nada, não, ele estava fazendo Uber. Tava teve uma confusão, parece que mataram um traficante, ele não teve o que fazer, estava fazendo Uber, entrou numa rua lá no Tancredo para deixar um passageiro. Meu irmão, ele já foi recebido com balaço já no capô do carro. Já foi saindo, meu irmão, com mais de 1.000, o cara ficou azul, velho. Porque ele estava num carro branco, com as mesmas características do carro que entrou lá entendi. para acertar o cara lá. Então, irmão, Manaus tá demais, cara, também. Eu acho que tem tem condutores, inclusive, que eles têm uma expertise muito grande em relação a isso. Porque eles chegam, por exemplo, no QTH da ocorrência, e aí sempre tem alguém que vai se aproximando. Então ele já baixa o vidro, ó, Uhum. não, já vai explicando, né? Porque sempre tem alguém ali, um olheiro, né? E para preservar a segurança da equipe, eles sempre informam, ó, não, a gente veio atender fulano de tal ali e tal, tá tudo certinho ali para atender. Então, não, não, vai lá. Então tem vamos dizer assim, esse jogo de cintura, né? Principalmente porque a gente fica exposto, né? Essas situações assim, a gente quer voltar para casa, né? Quer voltar para o seio da família. Chegando numa ocorrência, prefere que seja um trote ou que seja uma ocorrência de verdade? Eu prefiro, eu prefiro fazer a diferença, eu prefiro. Prefere Eu que prefiro que realmente a seja, ocorrência. e que tenha Que, bom desfecho, né? Que tenha bom sim, desfecho, é evidente. porque, meu irmão, mas é chato também você chegar no local e descobrir que aquilo ali era um trote. Mas foi um Não, trote tão bem dado que passou pela triagem. Pô. Porque sim, a triagem ela não é infalível. sim, Imagina aí, uma pessoa liga, duas pessoas ligam, sim. três pessoas ligam, mas eu acho que todos, dificilmente o mês aí, eu não pego pelo menos um trotezinho. E a triagem lá, ela foi ludibriada porque, pô, ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Mesmo assim, ainda tem cara que, quando não acontece também de a família acionar, aí a gente vai e a gente fica lá naquela rua deserta lá, rodando para cima e para baixo e não vai um cristão na porta, velho. E Dizer assim, ó, é aqui, é ó. aqui, exatamente, né? Acontece muito com vocês isso Cara, aí já também? acontece com muita frequência. Tipo assim, a gente passar na rua. E aí tem duas, três pessoas lá na frente, a gente passa direto e volta, aí a gente para. Vocês Aí, sabem onde é a aí casa o cara que tal? tá. Aí fala, não, é aqui. Aí a gente fica assim, senhora, pelo amor de Deus, a senhora tem que falar e tal. E aí tem muito disso. Outra situação que teve semana passada foi até engraçado. Engraçado assim, entre as que acionaram, né, a unidade de suporte avançado para uma PCR. A gente se deslocou em QD, né? E aí chegou, passou da rua, voltou e ficou procurando. E a gente viu um rapaz assim vestido na frente. E aí a gente perguntou, né, pelo ponto de referência. Aí ele falou: não, é aqui. Aí eu falei: não, mas a gente está procurando a casa. A casa não estava identificada. Ela: não, não, é aqui mesmo, é o meu pai. E a gente achou estranho a tranquilidade, né, do filho em relação a falando ter uma PCR. A gente desceu. O pai, o pai tava com os braços aqui, com a perna cruzada. Aí a gente chegou, não, o que que é? Não, não, porque meu pai passou mal e tal, mas o senhor falou que era uma PCR. Não, porque ele não tá. Então, essa desencontro de informações, eu acho que às vezes eles tentam urgenciar algumas Não. situações para priorizar o atendimento. Mas você acha que é falta de conhecimento ou tem uma malandragemzinha porque quer que não quer levar no carro, quer que o SAMU leve para o É, hospital para fazer uma consulta, alguma e coisa assim? eu acho que tem dos dois, viu, Felipe? Eu acho que tem dos dois. Tem gente que realmente que quer, porque Falta de chegando no conhecimento. SAMU você vai ser atendido mais rápido, né? E tem a questão também de você
acho que Se meu pai da entrada vir é, com o SAMU, o é atendimento é flui. mais rápido, entendeu? E também tem a questão eu acho que falta de conhecimento também, né? Eu acho que tem esses fatores. Tu chegou a ver aquele vídeo do. É bem antigo até, mas roda muito nas redes sociais, dos policiais reanimando um senhor enquanto os familiares pedem pizza. Sim, eu Tu lembro dessa lembra? situação, né? Então, pô, Pô, assim, eu nunca me deparei com essa situação, assim, sabe, Felipe? Mas eu já me deparei com situações, assim, da família ficar bem diferente mesmo a situação, né? Principalmente, eu acho que quando isso acaba, situações em que é sobrecarga de trabalho, né? Às vezes já é um paciente é, que muito conflituoso dentro do seio familiar, né? Aqueles pacientes assim bem complicados, né? Envolvidos com drogas e tudo, e aí que causam um certo transtorno dentro da família. Eu já fui para uma ocorrência de um evento desse que a família estava muito segura que se ele evoluísse para o óbito, para eles não ia fazer a mínima diferença, né? Então, é, mas ao ponto de pedir alguma coisa, assim, não. vítima de choque elétrico. Qual a conduta numa vítima inconsciente, sem pulso, em PCR, por conta da descarga elétrica? Prioritariamente é você monitorizar, né? Porque o choque elétrico, principalmente acima de 120 volts, né? Você já pode desencadear ali uma fibrilação ventricular, né? Que é um ritmo de parada cardiorrespiratória chocável. Então inicialmente, você já chega na cena. Eu particularmente já tenho uma conduta, né? Quando é choque elétrico, o paciente está inconsciente, eu já chego com as pás, né? Uhum. Monitorizando já com a carga ali em 200, né? Se for ritmo chocável, prioridade é o choque, né? E a família? A família, qual a conduta inicial até que o enfermeiro chegue lá e possa fazer essa conduta mais especializada? É justamente questão da segurança também, né? Avaliar se de repente não tem ali algum outro fator que possa levar a alguma terceira vítima, uma segunda vítima. E aí estimular a família também a realizar a compressão cardíaca, né? Porque até então a fibrilação ventricular você tem ali a atividade elétrica, mas não tem atividade mecânica. Então você já estimula ali, já incentiva a família a realizar a compressão cardíaca até a chegada ali do suporte avançado, né? Ainda que não tenha conhecimento para fazer as ventilações, mas É, fazer as compressões seria já um bom começo. Melhor é. manter ritmo e frequência ali do que deixar parado ali até que o SAMU chegue, tem o tempo resposta, tem o lance do Sim, engarrafamento. tem Então, somente as mãos, né? Hands only, né? Você é, vai fazendo compressão ali, orienta, ó, você vai posicionar as mãos ali no tórax do paciente, na altura do mamilo, e vai fazer compressões ali o mais rápido que a senhora puder. Então, eu acho que essa orientação, inclusive, ela pode ser passada pelo médico regulador, que vai orientar ali a família. Inclusive, nos nossos treinamentos, a gente sempre orienta, enquanto estiver fazendo a compressão, orientar também as pessoas em volta, né? Porque uma hora você vai cansar, então sim, você vai em relação a precisar, tempo, né? você É, precisa otimizar o a tempo. troca ali de, Isso. de socorrista, né? Porra, eu ia fazer uma outra pergunta aqui, no engate, a gente desenvolveu um outro raciocínio, eu acabei pulando. Meu Deus, o que era que eu ia falar? Ainda relacionado a esse assunto, cara. Do choque? Chocolate. Sim, isso, do choque. A gente ouve muito falar sobre dar ou não dar água para a vítima após ela recuperar. Sim. E aí eu já ouvi dizer que não dá porque o corpo da vítima está com descarga elétrica, não sei o que, tal. Qual é a real? Qual é o real motivo pelo qual não deve se dar choque para uma Não deve vítima dar água? de qualquer situação, uma vítima de trauma, no modo É, geral? o que que acontece? A vítima, ela muitas vezes ela não tem condições, ela não tem o estado ali para fazer a ingestão de qualquer tipo de líquido, né? Então tem o risco da criança, Da perdão, vítima. da vítima fazer uma broncoaspiração e também tem o fator de aquela vítima ela vai ser direcionada para um hospital. E muitas vezes ela vai precisar passar por alguns procedimentos ali, né?
que ali é importante que a gente inicialmente não faça ingestão de nenhum líquido, mas inicialmente na cena é por conta do nível de consciência da vítima para não fazer Uhum. broncoaspiração. Acho que basicamente É, esse é o principal eu, objetivo. eu vi também não lembro se foi um médico, enfim, rede social. Uma das explicações era que quando você ingere a água, você está forçando o seu trato gástrico Gastrointestinal. a trabalhar. Então você força ele a trabalhar, você acaba sobrecarregando ele. Vai uma certa carga sanguínea de Entendi, para lá para trabalhar. E aí você entendi. vai privar órgãos nobres. Imagina aí uma hemorragia interna. E aí você seria uma É, das. faz sentido também, faz sentido, né? Porque você estimula ali o peristaltismo, né? Você querendo ou não, ah, o sangue ele vai precisar fazer uma perfusão naquela área. Então pode de repente romper alguma coisa, num trauma, num politrauma, um trauma multissistêmico, enfim, né? Eu Mas acho o que principal motivo, broncoaspiração. basicamente É, broncoaspiração, acho que imagina um cara com uma lesão pegou uma pancada aqui. Como saber se essa água vai para o esôfago, se vai para a traqueia? você tem que avaliar o contexto, né? Ah, E o cara traumatizado, já teve situações, acho que tem uns dois meses atrás, teve um paciente, uma vítima aí, que ele foi fazer o furto de um fio, né? E aí ele caiu, quando ele caiu, ele rasgou a perna, cara, as duas, numa grade. Então, o paciente estava sangrando muito, era morador de rua, sangrando muito, a gente prontamente fez o torniquete, contenção ali do sangramento. Só que o paciente estava chocado, né? E aí ele estava super agitado, querendo água, pedindo pelo amor de Deus que queria água. E aí a gente, claro, não ofereceu nem água e ele extremamente agressivo, cara. Extremamente agressivo. Nessas situações, acho que os populares ali acabam se comovendo com a aham. cena e acabam dando água Acha que também, aquilo sem vai achar que também é. beneficiar. E aí tem esses casos também. Envolvendo também trauma de face, trauma de cervical, né? De traqueia. Então, isso precisa ser avaliado, acho, cada caso. Cara, tu falou desse cara aí que se espetou. Eu lembro que uma vez eu peguei um no cemitério ali do Boulevard, como é o nome daquele cemitério? João Batista? Eu acredito que. Ali em frente ao No Getúlio Boulevard Vargas? ali. Boulevard, o Sei, cemitério do sei, 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 Boulevard. sei. O cara viu ali o giroflex da viatura da polícia, ficou com medo, subiu a grade, foi pular lá para dentro do cemitério e Sei. se espetou naqueles. Tipo uns vergalhão lá. Sim. Cara, o cara se espetou, só que ele não ficou. Ele espetou a coxa, E puxou puxou. e saiu e caiu em cima de uma lápide lá. Meu amigo, esse cara tava sangrando tanto, mas sangrando tanto. E aí, quando eu cheguei, eu fui tentar acessar ali pela lateral, ali onde era uma antiga caixa d'água, o portão estava fechado. Aí eu fiz a volta pelo Boulevard, portão fechado também. E nessa época, a nossa viatura, a gente tinha uma tesoura hidráulica, que Sim. é o Lucasinho. Eu falei, ó, acionei o superior de dia, né? Falei, ó, a vítima está sangrando muito, está chocada e se nós não fizermos nada, ela vai morrer aqui. E aí ele falou, qual é a situação? Eu falei, a situação é que não tem acesso para a gente adentrar o cemitério. O único acesso é eu fazendo o corte das grades. Só que aquela grade é patrimônio tombado. Nossa. Aquilo é um problema, meu amigo, você cortar aquilo ali. Ele falou, ó, Felipe, a prioridade é a vida. Aí eu tirei o mínimo possível, tirei duas traves da Uhum. grade, a gente acessou. Cara, eu escorregava em cima da lápide assim, ó, por tudo, de tanto sangue. A gente conseguiu, eu fiz um curativo bem ajustado mesmo, instalamos o torniquete, levamos por 28. Foi atendido, porra, sobreviveu, graças a Deus. Aí chegou o pessoal lá da prefeitura lá e tal, para coletar informações, para entender o que aconteceu. Eu falei, ó, os portões estavam fechados. Se nós não fizéssemos esse procedimento, essa vítima ia a óbito dentro do cemitério e explicar que tem um monte de gente morto aí dentro, tudo bem, mas como explicar que alguém morreu Morreu? aí dentro, Então. aí ia ser bem mais complicado. Enfim, a gente ajustou lá, eles disseram que eles iam
providenciar o conserto e tal, Sim. e ficou por isso mesmo, ficou tudo bem, graças É, a Deus. prioridade sempre é a vida. A É. prioridade sempre vai ser a vida. Uma outra coisa também que eu vejo que as mães elas têm muita dificuldade de identificar é quando o bebê ele está engasgado realmente e quando ele está apenas regurgitando por um reflexo natural que a gente chama de reflexo de gag. Entendi. O reflexo de gag, quando a criança está começando a introdução alimentar dela, ela começa a comer e quando essa comida chega para passar, e aí ele começa a regurgitar. Regurgitar. E dá uma sensação de que ele está se engasgando. Só que ele Entendi. não está se engasgando. Já no engasgo mesmo propriamente dito, o corpo estranho lá, o alimento, ele obstrui as vias aéreas. O alimento ele Sim, vai sim, sim. e obstrui a traqueia. No reflexo de Gag, não. O alimento ele fica superficial aqui e ele não obstrui a traqueia. Ele só, quando ele bate aqui Falato mole aqui na Isso, úvula? isso. Quando ele bate na úvula, ele dá esse estímulo de vômito. E aí Sei. ele vai fazendo isso até que ele se adapte, que aquele é um processo natural para ele comer. Pô, que Então, interessante, interessante. acontece isso aí, é muito comum. Toda criança, eu, você, as crianças que estão fazendo a sua introdução alimentar, em algum momento passaram por esse período aí. E interessante até mesmo, eu acho que a orientação para as mães, né, em relação a isso. Porque hoje em dia você já tem alguns recursos durante a gestação ali de orientar as mães nesses aspectos, principalmente questão de engasgo, né? Eu Tem acho um que isso treinamento. seria no pré-natal, né? É, Essa no orientação. pré-natal, eu acho que envolvendo ali os familiares, acaba criando um vínculo também, né? Acaba sendo bem terapêutico. Eu vejo que nós não temos a cultura, o Brasil, o brasileiro, ele não tem muito essa cultura de se preparar, né? Eu vejo o americano faz curso para ser pai, Sim, faz curso de como é que vai trocar fralda e tal, posicionamento de fralda, o bebê masculino, você vai limpar numa posição num sentido, na menina já é no outro no outro sentido, então sentido. tem todo um cuidado, mas os caras fazem um curso intensivão ali Aqui é na para se. tora. Não, aqui, quando acha o pai, já tá bom. Achando, achando o pai já tá de bom tamanho, né? Não, eu tô brincando, viu, pessoal? Esse lance do pai sair para comprar cigarro é Não, exceção. infelizmente é um grande problema social que a galera não honra. Então você aí, pai, tem que honrar a cueca que usa, né? Tem muita gente que sai aí para comprar cigarro e não volta, mas Não isso aí é volta. uma exceção. Deixa eu ver. Eu até me perdi aqui, rapaz. Ah, tá. Como professor de urgência e emergência, que é o principal legado assim que tu espera passar para os teus alunos? Qual é a tua ideia assim de, porra, se eles aprenderem isso, se eles levarem isso para a vida, se eles aplicarem isso para mim, eu já me senti realizado. Eu acho, comigo aqui, acho que todo profissional da educação, eu acho que quando ele é realmente comprometido, ele passar ali para os seus alunos o respeito né, à humanidade. Inicialmente, a gente falando aqui na área da saúde, eu acho que essa sensibilidade, que independente se você trabalhar na urgência e emergência ou não, você tem que ter o respeito ali, né? Você acha que você tem que honrar ali aquela pessoa, porque eu acho que enquanto a gente se envolver de uma forma positiva, mostrando ali que realmente a gente tem respeito à vida, quando a gente se empenha, eu acho que é o grande diferencial, né? Claro que a gente pensa muito, fala-se muito do conhecimento teórico, conhecimento prático, mas acho que o cerne mesmo do você deixar um grande legado no ser humano, eu acho que é o respeito à vida, né? Inclusive, eu até vi o episódio do Wilson, do Matheus, e a gente conversa muito sobre isso, que é a questão de você se empenhar pelo ser humano. Porque aquela pessoa ali, independente de quem seja, ela é importante na vida de alguém. Então, o respeito, né, a valorização da vida, eu acho que é o primordial. Eu acho que é isso que a gente pretende é, semear, né, na vida dos alunos também. E o conhecimento teórico, prático, que ele já vem aí
como consequência também. Tu percebe muita diferença entre a teoria passada dentro da sala de aula para a prática vivida na rua? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que eu acho que inclusive eu acho que está crescendo muito esses cursos de aperfeiçoamento prático por conta disso. Porque hoje em dia você vai para uma academia, digo academia no sentido de instituição de ensino, e você tem ali professores, mas que não tem ainda a expertise, não tem a vivência. E aí, eu, particularmente, quando eu vou ministrar alguma aula, eu sempre tento trazer experiências e tentar tornar aquilo o mais ilustrativo possível para o aluno, para que ele seja mais é, entendível, vamos dizer, deixar mais palatável possível. E eu acho que o processo de ensino, as metodologias que você utiliza, ela precisa basear também em casos, em discussão de casos, em estímulo de raciocínio clínico, né? O que proceder. Eu acho que a expertise, né? Eu acho que a trazer um pouco da vivência, eu acho que é primordial, além do conhecimento teórico. Porque assim, eu fico imaginando, qualquer aluno pode pegar um livro ali, ler e estudar, né? Vou para uma aula, vou falar ali de slides, vou ler aquilo lá. Mas se você não trazer algo que torne aquilo ali o mais atrativo possível, uma cena, uma ilustração, um caso clínico, uma experiência, aquilo vai se tornar muito irrelevante. Então precisa mesmo você trazer ali o mais ilustrativo possível essas cenas, né? Quais são as coordenadas que você daria para alguém que deseja, que tem esse sonho de trabalhar no SAMU, principalmente como enfermeiro, ou como socorrista, ou até mesmo condutor? Teve uma lei atual agora que regulamenta o condutor como profissional de saúde, Sim, né? sim, Eu não sim. sei se já entrou em vigor, Ainda se ainda falta, está acho que para precisar da faltar a assinatura, canetada, né? canetada. Beleza. Mas então, qual é o conselho que tu daria para o cara que pretende chegar a ser um profissional da área da saúde, sambuzeiro? Ah, então, eu acredito que, acho que o empenho, né? Acho que você correr atrás do propósito, porque você tem que ter em mente que o SAMU ele não vai ter em livro nenhum. As ocorrências que você tem, isso não vai ter em livro nenhum. E aí você tem que estar preparado. Então, o preparo, seja de conhecimento teórico, e claro, você vai chegar lá e nem sempre é aquilo, né? Toda ocorrência ela não é igual a outra. E as ocorrências não têm livros. Eu fiz até uma postagem sobre isso. Então, as orientações, recomendações que eu daria para qualquer pessoa. Busquem conhecimento teórico, mas também busquem vivência. E a vivência que você vai buscar é conversando, tendo a humildade de conversar com profissionais, é o empenho, é o conhecimento técnico, é a capacitação, é a busca de aprendizado, é o controle emocional, acho que você também se cercar de pessoas ali envolvidas que têm a experiência de trabalhar no SAMU, né? E claro que você tem que avaliar qual é a forma de ingresso no SAMU dentro dali do seu contexto, né, do seu estado, se for para concurso público, que se empenhem e tentem ingressar da melhor forma. Mas eu acho que de uma forma bem mais prática, eu acho que a busca do conhecimento e também se cercar aí de pessoas aí que têm essa expertise, essa vivência na área, né? O sambuzeiro, ele entra socorrista ou ele vira socorrista quando ele começa a praticar e começa a viver aquilo ali? Felipe, tu fez uma pergunta sensacional, cara, porque para mim, quando eu tinha experiência de urgência e emergência, sou emergencista em sala de emergência, mas quando eu entrei no SAMU, cara, eu vi que eu não era SAMUzeiro. Tipo assim, claro, eu não era o emergencista mesmo, Aham. porque o emergencista intra-hospitalar é o cara que trabalha ali num ambiente controlável, cara, né? Que você tem ali a tua equipe. Então, eu acho que a cereja do bolo de todo emergencista é ser SAMUzeiro. Quando você se torna,
vamos dizer, a tropa de elite da emergência, que você se torna ali o SAMUzeiro, eu acho que é isso que faz a diferença. E eu me tornei socorrista depois sem dúvida, depois das vivências que eu tive no SAMU. Isso me deu muito mais habilidade, manuseio, muito mais vivência das situações, né? Muito mais controle emocional. Então, eu acho que ser socorrista ele foi meio que secundário, sabe? Assim, depois Então você não entra, você vira. você Você vira vira. Eu acho que depois. foi isso. E no cursinho preparatório, no qual você é um dos instrutores, o que mais as pessoas buscam? O intra-hospitalar, o pré-hospitalar? Qual tipo de carreira eles buscam mais? Disparadamente, pelo menos para as aulas que a gente ministra de urgência e emergência, disparadamente é o SAMU. O SAMU é o grande carro-chefe, vamos dizer, da urgência e emergência. Então, o emergencista, eu recebo várias mensagens, né? Pô, eu queria muito, o meu sonho é trabalhar no SAMU. O que eu faço para trabalhar no SAMU? Às vezes o profissional ele nem é da área da saúde, ele pensa em adentrar a área da saúde, mas ele pensa no SAMU. Então o SAMU é algo nobre, né? Tipo, é uma profissão assim como os bombeiros também, que tem uma representatividade social muito forte, né? E isso acaba brilhando os olhos dos profissionais, né? E aí, eu acredito que acho que o grande atrativo para as pessoas é almejar, entrar nesse mundo. Sem dúvida, assim como para mim antes era ingressar talvez nos bombeiros, infelizmente não foi possível, mas eu estou muito satisfeito de integrar a equipe do SAMU, cara, muito bom. Teve alguns casos que aconteceram e foram muito publicizados na internet sobre aqueles casos daqueles jovens que receberam uma bolada no peito, Sim, sim, né? sim. E eu lembro que quando surgiu a primeira vez, me perguntaram, eu falei, pô, é uma PCR, ué. Sim, ó. É uma PCR, assim, mas tu foi bem mais específico. Eu queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre esse caso, né? Com todas as especificidades que o caso requer. Eu lembro que tu fez pelo menos uns 2 vídeos de É, 2 casos diferentes que sim. aconteceram. Porque teve um caso que aconteceu aqui no interior do Amazonas, né? Não Sim, lembro qual foi o município, e teve um recente, né? Que foi num jogo numa de quadra. futsal, é isso. Isso. Foram duas boladas que aconteceram, né? Então, o que aconteceu ali foi um fenômeno, né? Chamado de commotio cordis. Commotio cordis, ele vem de uma palavra chamada commotio, que significa agitação, e cordis de coração. Então, seria agitação no coração. Como é que isso acontece? Geralmente por um trauma mecânico, né? Você tem um trauma na região do pré-córdio, vamos dizer, num ponto elétrico do coração que estimula uma atividade elétrica no coração que é milissegundos, cara. Eu, inclusive, estava estudando sobre isso, que é justamente num ciclo cardíaco do coração, que é na onda T. Na onda T. Você lembrar aí do eletrocardiograma, a onda T é a onda de repolarização ventricular. E essa onda T, ela é o maior estado de vulnerabilidade cardíaca. Então, qualquer estímulo que você estiver ali naquela onda T, o coração ele pode desencadear uma fibrilação ventricular. Hum. E foi justamente o que aconteceu nesses dois eventos, né? Então, o commotio cordis é isso. Você recebe um estilo mecânico que se transforma, se propaga uma atividade elétrica que cai em cima dessa onda T e o coração ele causa uma agitação, uma fibrilação ventricular, que é um tipo de parada cardiorrespiratória, né? E nesses casos, é mandatório a utilização do desfibrilador. Se você tem ali uma parada cardíaca de ritmo chocável, você vai precisar dar o restart no coração para retornar ali ao ritmo sinusal. E nesse caso, inclusive, teve nos Estados Unidos um jogador, acredito que foi um jogador de beisebol, Futebol né? americano, Foi não foi? futebol americano que exatamente foi receber uma ombrada e Ah, bateu justamente na região do pré-córdio. E esse jogador ele foi reanimado, né, com desfibrilador, retornou aos campos. Então, esse é um fenômeno, cara. Isso é muito raro de acontecer, mas que infelizmente acontece, né? O raro, mas acontece muito, né? e não à toa
todos os jogos profissionais é obrigado ter uma equipe médica e ter ali um suporte médico avançado com um Com desfibrilador, né? desfibrilador. Então, os times eles têm que apresentar ali a sua equipe médica e a equipe médica, se ela não tiver, mas pelo menos o time que é o mando de campo, eu Ah, acredito, sim, ele é o responsável por contratar a ambulância, enfim. sim, Tem sim. que ter ali esses profissionais treinados. E não adianta ser só treinado, né? Tem Tem que que ter um saber profissional usar. treinado, ter o material e saber usar, porque eu já vi Sim. também ter o material, ter o profissional, mas não tinha Não, ninguém ali para utilizar. sim, para manusear. Porque assim, vamos contratar aqui um profissional só para fachada e o Nunca cara dá nunca nada, pegou, pô. nunca dá nada e Irmão, vai futebolzinho que aí, dá. pô, nunca dá nada. E aconteceu, Bota por aí. exemplo, com aquela situação do Serginho lá do São Caetano. Você lembra lá, na época do Serginho, que ele teve uma. Ele tinha já uma hipertrofia Mas ventricular. foi um que E caiu do nada, não foi nem por impacto, se eu não me engano, foi não, ele caiu por. do nada, Aham. sim. Mas ele, Do ele foi nada, entre reanimado. É, aspas, ele né? foi reanimado, mas não tinha o desfibrilador. Né? Não tinha um desfibrilador. E a partir dali que começaram ali os investimentos, né? Chamou a atenção da sociedade da importância do desfibrilador nos estádios. Então, teve o caso também Não foi do aquele, não Salgado, foi do aquele que foi esquerdo, né? até emblemático que os jogadores tiveram que empurrar a viatura. Não, teve um jogo Flamengo e Vasco, se eu não me engano, e colocaram o cara dentro da ambulância e quando foi sair a ambulância não pegou. Esse eu não lembro, mas esse do São Caetano aí, que era o jogador do São Caetano, ele foi reanimado, inclusive, naquele carrinho de. Opa, perdão. Aquele carrinho de maca mesmo, né? Aham. E aí ele, infelizmente, não sobreviveu também pela ausência do desfibrilador ali. Então, essas situações você precisa de uma equipe bem treinada, cara. Você falou tudo. Não basta você ter o profissional, precisa saber manusear e que o cara seja capacitado, né? Deixa eu ver aqui, tem uma bem específica aqui que eu ia fazer também. Posso pegar uma água aí? Pode? Pode. Dá um time aqui. Só anotar aqui no. Vou pegar a caneta aqui. Nem sei, cadê? Acho que ficou boa essa parte? Ficou, pô, ficou legal, hein? Ficou muito, É. muito técnico, não? Não, não, não. Às vezes eu sou meio prolixo. 32. Só anotar as paradas aqui para ficar mais fácil de eu identificar. Ah, Pra quando eu for fazer a edição. Deixa eu só pegar um cafezinho aqui também. Agora, cara, esse lugar aqui eu vou estudar. Mas foi muito boa, viu? Como é? Pois é, e pô, eu te peguei de surpresa, bicho. Mas foi bom, cara. Valeu. Como é? Pra cá. Como todo bom time, o SAMU ele é composto ali pelo médico, o enfermeiro e o condutor, a USA. A É isso? USA, a unidade de esporte Como é avançado. que é feito a divisão das tarefas ali? Como é que é pré-determinado ali? Todo mundo, obviamente, já sabe o que fazer. Sim. Mas, basicamente, como é que se instala essa equipe na cena? Bom, iniciando pelo condutor socorrista, né? A importância do condutor socorrista, ela inicia antes de você estacionar a ambulância. O condutor socorrista ele tem essa expertise de, além de posicionar a ambulância de forma que garanta a segurança da cena, ou a cena controlável, O controle né? da cena. O Isso. controle da cena, ele avalia também, é a nossa retaguarda. Aham. E aí o condutor socorrista também ele tem esse conhecimento em relação aos equipamentos, né? Então, a gente vai, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, o condutor socorrista ele já vai para a compressão, né? Compressão é, vamos dizer, é o mandatório. Aham. Enquanto o enfermeiro ali já vai para processo venoso, administração das drogas, o médico já fica com a via aérea. Então, essa divisão, ela basicamente ela é bem dinâmica, né? Cada um vai sabendo, vai se ajudando ali. É claro que tem algum um escopo de atuação do condutor socorrista que é menor,
mas que ele pode muitas vezes fazer até mesmo a ventilação, a compressão cardíaca, fazer uma restrição do movimento da coluna, fazer ali uma imobilização de algum membro, né? O médico também já pode participar ali da inserção de um acesso venoso, da administração de drogas, o enfermeiro também da mesma forma já vai fazendo alguns procedimentos de práticas avançadas, né? Que tem inclusive alguns procedimentos que o enfermeiro ele pode realizar ali, descompressão torácica, né? A punção ali, pode fazer uma crico por punção. Então, acho que vai depender muito da cena, mas basicamente a dinâmica ela ocorre dessa forma, o alinhamento, né, da equipe. E inicialmente, todo o início do plantão, a gente faz ali um briefing, né? Faz o checklist e aí a gente, geralmente o condutor ele me acompanha, até porque às vezes eu convido, né, para participar ali do checklist, até para caso ele tenha alguma dúvida em relação à disposição dos materiais, ele saber, né? Mas hoje em dia, por exemplo, pelo menos pela minha equipe, a minha equipe ela é muito bem inteirada, né? Os condutores das ambulâncias, eles são bem proativos, eles conhecem bastante, alguns inclusive são técnicos de enfermagem, tem alguns enfermeiros, inclusive, né, um condutor que contribui dentro ali da sua atuação, né? Qual a importância da empatia e da comunicação para ti no teu atendimento? Porque a gente, infelizmente, tem esse lance de classe social, né? Ah, você vai atender alguém ali que está todo bem Sim. arrumadinho, está todo engomadinho, e numa outra situação você vai atender um morador de rua. É, E a gente sabe que na prática não deveria ter essa sim. diferença de tratamento. Então, como é que tu vê esse lance da empatia e da comunicação socorrista e vítima? Assim, a comunicação ela tem que ser proporcional, né? Eu acredito que uma comunicação, você ser o mais claro possível com o paciente, né? Mostrar que você está ali para ajudar, né? Independente de quem seja, você vai para uma classe social A, uma D, ou um morador de rua, ou alguém com um nível social maior, você sempre tem que mostrar mostrar ali uma humildade e falar que você está ali para ajudar, independente de quem seja, né? Até porque a gente não é juiz, né, Formiga? A gente vai para fazer o atendimento que nos é incumbido, né? Que você está ali para fazer isso. Independente disso, você vai É, precisar ter uma comunicação clara, respeitosa, hum, né? E eu acho que quando é, você se apresenta de uma forma respeitosa, humilde, eu acho que sempre as pessoas elas tendem a te. A mesma comunicação espelho, né? Eu acho que elas sim. acabam também fazendo da mesma E forma. logo quando a gente aborda a vítima e troca as primeiras palavras, a gente já consegue ver como é que a gente tem que lidar com aquele tipo de Sim, paciente, sim, colaborativo ou não, sim, né? E aí tu já começa, pelas palavras dela, tu já começa a perceber se é uma pessoa que tu vai ter que conversar com ela com menos termos técnicos, sim, né? sim. De uma forma, de uma linguagem mais compreensível, vamos dizer assim. Não vai conversar com um morador de rua que ele não tem um conhecimento ou não tem, assim, vamos dizer assim, uma escolaridade, Sim. né? Então ele não tem assim uma eloquência nas palavras e tal. Vai conversar com ele falando sobre coisas técnicas, sobre Não. coisa. Não. Tenta falar da forma mais simples e entendível Sim, possível. sim. Acho que a comunicação, por exemplo, trazendo para você aqui uma comunicação, fazendo um atendimento de uma pessoa com baixa escolaridade. Tentar chamar, claro, com uma forma bem mais clara possível, né? Dentro ali do entendimento dele, eu acho que, como eu estou te falando, a comunicação ela tem que ser proporcional, o mais claro possível e sempre perguntar se ele entendeu, né? Eu acho que esse retorno, muitas vezes eles são um pouco agressivos e aí você tem que meio que, algumas vezes, ser um pouco mais incisivo também. Você não está aqui, a gente está aqui para te ajudar, meu amigo. Quando a gente fala isso, meio que baixa um pouco a Uhum. guarda. Então eles são É. mais suscetíveis a essa ajuda, né? E não que, pelo fato de ele ter baixa escolaridade, significa que ele tem
baixo conhecimento. Porque Sim, tem gente que não tem a escolaridade, mas tem vivência. Você isso. conversa com a pessoa, ela não tem aquela formação acadêmica, você conversa com a pessoa e a pessoa é de uma sabedoria assim de Sim, pô, sim, com certeza. Já- então, as primeiras palavras, enfim, você já consegue identificar Sim. como é que vai ser o teu trato com essa Eu acho que pessoa. a receptividade, assim, a primeira impressão, como que ela já se apresenta para ti ali inicialmente, você já vai sabendo ali como que você vai conduzir, até mesmo um atendimento, né? Quando ela se mostra até mais envolvida ali na assistência, você compartilha mais. Ó, eu vou fazer um procedimento assim, assim. Sempre explicar para o paciente. Eu acho que isso diminui muito a ansiedade, né? Então, e tratar, claro, com respeito, com humildade, os pacientes tendo essa comunicação bem clara. E tu acredita que as pessoas elas estão preparadas para atender outras pessoas? E quando eu falo isso, eu estou falando em relação a primeiros socorros, eu acho que está faltando muito ainda para que essa consciência social da importância do conhecimento de primeiros socorros chegue a mais pessoas. Sem dúvida. Eu acho que você a comunicação hoje em dia, ela é extremamente importante, eu acho que em todos os ambientes, né? Você vai fazer um treinamento para dar uma instrução de primeiros socorros, e aí você chegar lá com palavras muito técnicas, claro que você vai tornar aquilo mais desastroso, né? Então acho que por isso que é importante você saber o seu público, né? Conhecer o teu público-alvo. Como é que você vai, qual o linguajar, né? Que você vai utilizar para aquele tipo de pessoa. Se é uma linguagem um pouco mais técnica, talvez uma linguagem um pouco mais informal, e isso você vai sentir ali de acordo também, inclusive, com a faixa etária que você vai estar ministrando, né? O atendimento, eu acho que é basicamente isso. Você vai fazer um atendimento para uma criança, você não vai tratar uma criança como se fosse adulto, né? Você vai começar a utilizar palavras no diminutivos, Sim. utilizar ali alguns recursos didáticos para acessar a criança, conversar com a mãe, né? Olha, né? Falar, a mãezinha tá aqui, olha, a gente vai fazer uma furadinha aqui, mas olha aqui, aí pega um balãozinho, já desenha. Eu acho que são algumas estratégias, não sei se eu acho que talvez você utilize bastante, essas estratégias mais lúdicas para acessar ali uma criança. Eu acho que é muito proporcional isso, né? Você vai É, titulando isso. e como é que esse conhecimento de primeiros socorros da população em geral pode ajudar a salvar vidas até que o suporte avançado ele chegue para dar esse atendimento mais especializado? Formiga, eu acho que o que precisa, não digo só no estado, aqui eu acho que de uma maneira geral, no âmbito nacional mesmo, é a intensificação de uma grade que faça parte ali de uma grade regular do ensino público, né? Ensinando primeiro socorro de uma forma bem mais acessível, né? Bem mais prática possível, sem muita enrolação, porque eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares aí fora que eles Só, têm só, dentro da. só dar um adendo Vai aí, lá. pessoal, tá chovendo. Provavelmente vocês vão ouvir aí o barulho do respingo. Desculpa Não, cortar teu tranquilo. raciocínio, mas pode continuar aí. Mas é justamente isso, você inserir dentro da grade acadêmica do ensino regular um curso de primeiro socorro, saber como intervir ali. Eu acho que a divulgação de meios de comunicação sobre como proceder, sobre inclusive como age ali o SAMU, como que age o bombeiro, qual número ali você precisa acionar em cada circunstância, né? E, sem dúvida, disseminar, multiplicar as instruções de primeiros socorros ali em todos os ambientes, né? E o Pedro, como é que ele se vê daqui a uns anos? Ele se vê ainda na linha de frente, né, trabalhando na audiência de emergência, só na parte de ensino, ou vai ser os dois? Eu vejo que vai ter que ser os dois até o fim. Eu me vejo muito, Formiga, na parte de educação. Eu acho que a minha força que eu acordo ali disposto mesmo a compartilhar experiências, a parte de educação, para mim, ela é essencial. A assistência também está ali inserido na adrenalina,
É algo que me preenche muito, mas a gente sabe que uma hora a gente não vai ter aquele gás todo, né? Eu já tô com a barba branca aqui, inevitavelmente a idade vai chegando, então eu acredito que paralelamente essas duas atividades, essas duas ofícios, eu acho que vão perdurar aí por muito tempo, mas acredito que a educação, uma hora, ela vai prevalecer, ela vai ser o grande divisor ali para eu ter uma vida mais tranquila, sabe? A outra pergunta: luva esparadrapo no procedimento do atendimento hospitalar é amigo ou inimigo? Pô, é muito inimigo, cara. É muito inimigo. Se tem uma coisa que, pô, acho que, inclusive, alguém poderia inventar, tu não acha, Formiga? Deveria inventar ali um esparadrapo ali que fosse menos aderente ali pô, meu amigo, porque às vezes a gente vai para uma ocorrência e aquilo lá você precisa tirar, você tem que preparar e previamente você já tem que estar com, Cara, com, eu com não o uso. esparadrapo É, fechado. eu particularmente não uso esparadrapo em curativo. Vai logo para atadura. Eu já vou para a atadura e a amarração, o ajuste. Sim. Eu evito. Exceto como se for fazer um 3 pontos ali, não tem por onde correr. Não tem por onde Vai, correr. vai ter que fazer, aí eu faço uma tiragem grande, peço para alguém cortar e já me entregue, porque se eu for tirar, meu amigo, tenta de um lado, gruda do outro, aí quando é fé a cabeça da luva arranca, né? Sim. É uma tormenta, Eu, eu, cara. eu tenho, eu tenho uma prática, né? Inclusive, eu aprendi, inclusive, isso no SAMU, né? Você vai com um conhecimento teórico, na prática, vo- sempre alguém vai te contribuir alguma coisa. Não, pô, enfermeiro, acho que ali você poderia fazer diferente. Então, o que que eu faço? Previamente, logo no plantão, já corto alguns pedacinhos, já dobro ali, faço ali uma orelhinha, né, para Aham, onde eu vou pegar, né, para fixar ali aham. seja um curativo de 3 pontos, Sim, um sim. acesso. Então, já corto um pedaço ali e aí eu dobro uma orelhinha onde vai servir para eu pegar e para. Aí tem essa. Ele perde a cola, né? Que aí tu fica É, com a parte da costa do esparadrapo que não tem isso, aí tem os, aderência. os bizu, inclusive eu aprendi isso no SAMU, cara. Essa Cara, dobrinha assim. ó, eu não sabia dessa não. Eu vou colocar a partir de então. O que eu faço, às vezes, eu coloco algumas ataduras dobradas de meio. Eu dobro as duas pontas, dobro ponta daqui, ponta Aham, daqui, até elas se juntarem. aham. Aí, quando tu for fazer a aplicação, tu faz a compressão direta com a gaze, tu Entendi. coloca ele e vem Ah, sim, ajustando, fazendo pressão. entendi. Cara, Sensacional. ele fica ajustado de uma forma muito top. Inclusive, eu ouvi você colocando um vídeo que você fazia aqui na região occipital, né? Fazia quando você fosse fazer uma bandagem É aquilo no mesmo. crânio. Isso. É daquele jeito. Sensacional. Porque como ele não entra em contato direto com o ferimento, Entendi. então eu abro duas ataduras, deixo Sei. duas ataduras ali Fechinho. daquele jeitinho ali. Se eu precisar fazer um curativo com uma pressão um pouco maior, eu uso aquelas duras Pô, lá. sensacional. Vou adotar essa daí Porra, também. muito top, cara. Pra gente encerrar, cara, deixa uma mensagem final aí pra galera. Pode. Tá contigo aqui, tá liberado para você abrir o coração aí e falar o que você quiser. Pô, meu amigo, primeiramente eu quero agradecer o convite. As horas voaram aqui. Pô, se eu pudesse, passaria o dia conversando contigo aí, bebendo aí da tua sabedoria, trocando as experiências. Quero agradecer de verdade. Quero mandar um abraço aí para todos os professores nessa data, dia de hoje, né? Não vou citar todos os nomes aqui para não ser injusto, mas eu quero lembrar, inclusive, de um professor que ele participou muito da minha vida profissional, na parte de educação também, e que para mim era minha referência na faculdade, que era o professor José Ricardo. Era um enfermeiro que contribuiu muito na minha formação, que infelizmente nos deixou aí durante a pandemia, e que para mim ele é uma grande referência, e eu acho que seria muito, muito justo e oportuno Fazer essa fazer homenagem, essa né, cara? homenagem, rememorar aí a sua grande participação e legado que ele tem deixado não só na minha vida, mas também na vida de vários enfermeiros. E eu acho que isso é importante, né? Acredito que o meu posicionamento como enfermeiro, como ser humano, ele foi muito moldado pelos professores, especialmente por ele. E
também a parte assistencial, né? Você está inserido no SAMU, fazendo a diferença na vida das pessoas, levando esperança. A gente trabalhando também com a parte das instruções, porque quando a gente está trabalhando também nas instruções, seja de primeiros socorros, ou dando instrução, dando aula de primeiros socorros, você está multiplicando esperança. E eu acho que isso é acho que é o nosso grande legado, né? Você que é instrutor de primeiros socorros, com certeza é, já multiplicou vários atendimentos aí, já foi significativo em vidas de pessoas que você nem imagina. E eu acho que é isso que nos move, né? Diariamente, a gente ter essa grande contribuição social, seja fazendo atendimento direto, seja contribuindo na formação acadêmica dos alunos. E isso, para mim, é o que mais me motiva, né? E aí, dando essa contribuição na sociedade, sendo orgulho na nossa família, sendo um ser humano dentro da sociedade, sendo respeitoso, né? E eu acho que é o grande legado, acho que a grande mensagem que eu posso dar, inclusive para você que quer seguir a área da saúde, que primeiramente você precisa fazer uma reforma, né? Fazer uma reflexão de como você é como ser humano e como você quer contribuir e também quer agir na vida das pessoas. Eu acho que é o principal objetivo, acho que o Uhum. fundamental de todo ser humano é você ter essa humanidade, cara. Eu acho que é basicamente isso. Cara, que show, cara. Eu também quero agradecer aí aos professores, né? Lembrando, hoje é 15 de outubro, dia do professor. Agradecer aí, todos nós temos os nossos professores preferidos, Sim, né? sem dúvida. Professora Sheila Bentes, professora Janaína, professor Teseu. Cara, esses caras são referências na minha vida. Houve uma época na faculdade que eu tava meio assim, e o professor Teseu, pô, Felipe, avança, cara, aí avança que tu tem perfil, e ele Sim. sempre me incentivando. Ele dizia que eu era um pouco traquino, mas que ele sabia que tinha potencial. A professora Sheila contribuiu muito também nessa parte de urgência e emergência, que eu tive com ela, a professora Janaína. Pô, são pessoas sensacionais. Um beijo para todas Grande abraço. vocês. E a gente chega ao fim, infelizmente. O nosso colega vai ter que sair aqui nas pressas, porque ele Em está que de eu dê, em que serviço, eu dê, vai o ter que sair plantão. em que eu dê pro plantão, tá bom? Senão a gente estendia esse papo aqui por mais horas, mas infelizmente compromisso é compromisso, tá bom, pessoal? Valeu, galera. Então, Muito obrigado, meu valeu, amigo. Valeu. falou, valeu, meu Tamo irmão, um junto, tamo abraço. junto.